Olá pessoal, eu sou Cíntia e nesse vídeo a gente vai para a correção da semana 2 do PET 5 de matemática do nono ano do ensino fundamental. Bom, a gente continua aqui com as funções do segundo grau e a primeira questão aqui, ela diz que dada a função quadrática definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5, preencha a tabela abaixo, determinando os pontos de pares ordenados x e y, e depois construa o gráfico no plano cartesiano, marcando os zeros ou raízes da função de caneta vermelha, o vértice de caneta preta e o ponto que o gráfico intercepta o eixo de y de caneta azul. Então, olha, para a gente completar essa tabela aqui, nós vamos descobrir qual é o valor dessa função quando eu tenho esses valores aqui para x. A ideia de função é justamente essa, né? O y ou o f de x, que é a mesma coisa, eles dependem do valor que nós daremos para x. Ou seja, ele está em função de x. Então, para cada valor de x desse aqui, nós teremos valores diferentes para f de x ou para y. Eu vou fazer uma para vocês verem e depois eu vou mostrar a tabela completa. Para a gente achar o valor de y, quando x vale menos 1, então vamos começar aqui com x igual a menos 1, eu vou substituir esses valores lá na função. Então, a minha função é menos x ao quadrado, então eu vou ter menos 1 ao quadrado, porque meu 1 também é negativo, mais 6 vezes menos 1, menos 5. Então, percebam o que eu fiz? Eu substituí os valores de x por menos 1, que foi o valor dado. Então, aqui eu vou ter menos 1 ao quadrado dá 1, vezes esse menos de fora continua negativo, né? Menos vezes mais, menos. 6 vezes menos 1, menos 6, tudo isso menos 5. Aqui eu vou ter, olha, menos 1, menos 5 dá menos 6, né? A gente mantém o sinal e soma. E menos 6, menos 12. Então, olha lá, eu tenho aqui o meu primeiro resultado, quando x vale menos 1, o y vale menos 12. Então, eu tenho par ordenado menos 1 e menos 12. A mesma coisa a gente vai fazer com outros valores. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Vamos fazer canetinha, isso. Vamos fazer para x igual a 0. Então, quando x é igual a 0, nós vamos ter que o y vai ser igual a 0, né? Ou menos 0 ao quadrado, mais 6 vezes 0, menos 5. Aqui eu percebo que só sobra o menos 5, né? Por quê? Menos 0 ao quadrado é 0, vai anular tudo. 6 vezes 0 é 0, então sobra só o menos 5. Então, quando x vale 0, a função vale menos 5. Então, tá aí a resposta, 0 e menos 5. Esse aqui, olha, vai ser, inclusive, a gente vai ver lá na frente, o ponto em que o gráfico ele vai interceptar o eixo do y, né? É o ponto, olha, onde não tem nenhum valor para x. Ele passa em cima do eixo y no ponto menos 5. Esse aqui é o valor de c da nossa função. Olha ele aqui, olha, o menos 5 aqui, tá vendo? É aonde o gráfico intercepta o eixo do y. Quando o nosso x vale 1, ó, nós vamos ter que y vai ser igual a menos, que é da fórmula, 1 ao quadrado, mais 6, né? Que é 6 vezes 1, menos 5. Então, aqui vai dar menos 1, mais 6, menos 5. Menos 1 mais 6 vai dar 5. E 5 menos 5 dá 0. Então, a gente tem o ponto aqui, olha, 1 e 0. Esse ponto aqui é uma das raízes da nossa função. Então, quando tem um valor para x e 0 para y, é um dos pontos em que vai interceptar, olha, o eixo do x, o eixo das abscissas. Então, aqui a gente já tem uma das raízes reais. Então, é isso que vocês vão fazer em todos os valores, né? Para todos eles, igual x é igual a 2, substitui 2 aqui e acha o valor do y. Então, quando x é igual a 2, o y vale 3, a gente tem o par ordenado 2 e 3. Quando x vale 3, substitui na função, nós vamos achar o valor de 4, y igual a 4. Então, nós vamos ter o par ordenado 3 e 4.
Quando x vale 4, substitui ele na função, a gente acha o valor de y sendo 3. Então, par ordenado, 4 e 3. Quando x vale 5, a gente acha 0 como valor de y. Então, a gente acha aqui a outra raiz real dessa função, né? 5 e 0. Quando x vale 6, o y vale menos 5. A gente tem o ponto 6 e menos 5. E quando x vale 7, nós temos o ponto menos 12. Então, é só substituir o valor de x lá na função e achar y. Então, aqui nós temos o par ordenado 7 menos 12. E a gente monta a função, né? Então, olha, o f de menos 1 é 12. Então, quando x vale 1, a função vale menos 12. Menos 12. O f de 0 é menos 5, o f de 1 é 0, o f de 2, 3, f de 3, 4, o f de 4, 3, f de 5, 0, o f de 6, menos 5 e o f de 7, 12. Sendo que aqui nós encontramos alguns pontos importantes, né? O ponto 0 e 5, aqui que é onde intercepta o eixo do y, e as raízes que a gente encontrou também, 1 e 0, 5 e 0. Passando aqui para o nosso gráfico, a gente pode montar, né? Colocar os pontos igual foi pedido. Eu vou demonstrar aqui, mas eu quero mesmo marcar isso com vocês no GeoGebra. A gente usou o GeoGebra lá na nossa primeira semana, a gente vai usar aqui também. Mas eu vou demonstrar como marcar esses pontos aqui, né? Igual, por exemplo, o primeiro ponto foi menos 1 e menos 12. Então, eu tenho menos 1 aqui para x, menos 12 aqui para y. Então, a gente marca em cima aqui, ó. É o primeiro ponto que a gente achou. Aí tem o ponto 0 e menos 5. Esse aqui é onde intercepta o eixo do y. Pediu para marcar de alguma cor? Vamos ver. Vértice, intercepta o eixo do y de caneta azul. Então, vamos mudar a cor aqui, ó. Vou pôr azul. É no ponto 0 e menos 5. Então, ele intercepta o eixo do y bem aqui, ó. Vou marcar de caneta azul, igual falou lá na questão. Aí, depois eu tenho o ponto 1 e 0. Esse já é uma das raízes, né? Esse ponto representa uma das raízes. Ele intercepta o eixo do x. Pediu para marcar de caneta vermelha. Então, 1 e 0 vai ser aqui, olha. 1 para x, 0 para y. E já vou procurar a outra aqui, que é 5 e 0, né? Marcar de vermelho também é a outra raiz real aqui. Aí, depois a gente tem o ponto. Tem o vértice, que é para marcar de caneta preta. Então, deixa eu pôr o preto aqui. Eu vou ter que trocar essa cor, né? Já que tem uma cor específica para o vértice. O vértice aqui, ele tá no ponto 3 e 4. Então, 3 para x, 4 para y. O vértice da nossa parábola tá bem aqui, ó. Vai ser o ponto de máximo, né? Aí eu vou marcar os outros pontos aqui para vocês verem. Vou marcar então com esse verdinho aqui. Aí que eu vou trocar a cor, vai ser verde. Vamos ver o que tá faltando pra gente marcar. 2 e 3, então 2 para x, 3 para y, tá aqui o ponto. 3 e 4, tá aqui já, que é o nosso vértice. 4 e 3, tá aqui. 5 e 0 eu já marquei, é uma das raízes. 6 e menos 5, tá aqui o ponto. 7 e menos 12. Então, tá aqui, ó, menos 12 tá aqui e o 7 tá aqui. Marquei o ponto. 7 para x, menos 12 para y. Aí é construir a função, né? Aí com esse mouse aqui vai ser complicado. Mas o que a gente tem? A gente vai unindo os pontos aqui, ó. Que, minha mão tremeu aqui, ó. Cortou e veio aqui. Não tá bonitinho porque a mão tá tremendo bastante, né? Olha, mas a parábola, ela passa direitinho nos pontos, porque a gente tem aí os pontos marcados certinhos, a gente tem a escala do gráfico certinha. Mas vamos ver isso aqui no GeoGebra, vai ficar muito mais bonitinho lá. Então, estamos nós aqui no site do GeoGebra, eu vou deixar o site na descrição do vídeo para vocês. E nós vamos colocar a função aqui, ó, a gente só vai escrever ela. Então, ó, a dica, o macete, eu vou escrever x, menos x, né? Menos o x, mais 6. Digito o x, que eu estou digitando no teclado, olha, menos 5. E vou voltar aqui no x, olha.
Vou clicar no Ctrl e no chapéuzinho, no sinal do circunflexo. Apertei os dois ao mesmo tempo e larguei. E vou digitar o 2, que eu consegui meu x ao quadrado. Olha aqui a minha função aqui, ó. Vamos aumentar ela aqui, deixa eu ver se eu consigo diminuir esses valores para ela ficar mais visível. Ah, ela aqui, ó. Bonitona, né? Vou marcar os pontos que foram pedidos. Olha, eu vou aqui nesse A aqui, que é o ponto, tá vendo? E vou obedecer as cores que foram pedidas aqui. Então, vamos ver aqui de novo as cores. Aqui falou pra gente marcar o vértice de preto. O vértice, ele tá aqui, ó. 3 e 4, tá vendo? Olha, marquei o ponto A, 3 e 4 é o vértice. Vou clicar com o lado direito do mouse e o lado esquerdo aqui, vou na configuração, cor, e vou mudar para a cor que foi pedido, que foi preta. Então, nós temos aí o nosso vértice de cor preta. Vou pegar o ponto de novo e eu vou marcar as nossas raízes, olha. Aqui onde intercepta o x, tá vendo? No eixo do x. Então, a nossa primeira raiz 1 e 0 e a outra raiz 5 e 0. Vamos mudar a cor, pedir para ficar vermelho. Então, vamos colocar as nossas duas raízes de vermelho. Aí. Vamos lá, em cima do B. Deixa eu clicar no ponto B. E pôr vermelho. Prontinho. Vou pegar o ponto de novo. Tá faltando marcar onde intercepta o eixo do Y, né? Vou diminuir aqui para aparecer, olha. Ah, ele aqui, ó. Em cima do menos 5. Esse aqui pediu de azul, né? Então, eu vou trocar a cor. Então, olha aí. Marquei as raízes de vermelho. As raízes são 1, 0, 5 e 0. Marquei onde intercepta o eixo do Y. 0 e menos 5. E o nosso vértice aqui de preto, 3 e 4. Um print aqui e salvo isso lá. Vou colocar lá no nosso slide. Então, voltando aqui para os nossos slides, tem o nosso aqui, o que eu tinha feito, a mão, tá meio tremido. E olha aí o do GeoGebra. Muito mais bonito, né? Dei um print e coloquei a tela aqui. Então, fica a dica para vocês. O site do GeoGebra é muito interessante para resolver essas questões de função quadrática que tem aparecido no pad de vocês. Mas vocês podem fazer à mão também. Os dois jeitos vai ficar super correto. Então, vamos lá para as perguntas. Aí pede para a gente observar o gráfico, né, da função quadrática, que foi definida pelo f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5 e responder as questões. Então, pergunta quais são os coeficientes a, b e c. Então, aqui a gente já vê que o coeficiente a é menos 1. O coeficiente a é o que acompanha o x ao quadrado. A função do segundo grau, ela é toda função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. A gente percebe aqui que o a vale menos 1, o b vale 6 e o c vale menos 5. Então, na letra B, fala que como o valor de c é igual a menos 5, né? A gente tem ele aqui, a parábola intercepta o eixo de y no ponto de coordenadas 0 e menos 5, que é simétrico ao ponto de coordenadas 6 e menos 5 em relação ao eixo de simetria da parábola. Vamos dar uma olhadinha lá naquele eixo de simetria, só para vocês verem aqui, ó. Então, a gente tem aqui, deixa eu pegar uma canetinha. Então, a gente tem aqui, olha, esse vértice que está partindo ela ao meio. Então, a gente tem esse eixo de simetria aqui. Então, a gente percebe, olha, daqui você tem, né, do menos 5 até esse meio, tem 1, 2, 3. E a gente anda aqui também, olha, 1, 2, 3. Então, para exatamente nesse ponto aqui, que seria o 6 para x e menos 5 para o y. Aí pergunta o valor do discriminante, né? Eu até deixei a fórmula dele aqui, ó, pra gente se lembrar, né? O discriminante, ou delta, ele é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o valor do delta aqui, ó, ele vai ser 6 ao quadrado menos 4 vezes menos 1, que é o valor do a, vezes menos 5, que é o valor do c. Então, a gente vai ter aqui o delta sendo 36 menos 20, né? Daqui vai dar, olha, 4 vezes menos 1, menos 4, menos 4 vezes menos 5, mais 20, e com menos aqui de fora, menos 20. Então, a gente tem o delta igual a 16. Na letra D,
Como o discriminante é maior que zero, ele é positivo, né? Nós vamos ter duas raízes reais, que é o 1 e o 5, que estão marcadas lá no nosso gráfico, é onde intercepta o eixo de x. As coordenadas, então, são os pontos 1 e 0 e 5. A letra F, né? Quais são as coordenadas do vértice da parábola? A gente já viu também, é o ponto 3 e 4, a gente marcou lá no nosso gráfico. E como A, ele é menor que zero, ele é negativo, a concavidade da parábola é aberta para baixo. Então, nós temos o ponto de máximo nesse caso. Questão número 2. Uma bola é lançada do ponto 0 e em seguida toca o solo em A e em B, conforme representa a figura abaixo. Durante a sua trajetória, a bola descreve duas parábolas de vértices V1 e V2. A equação de uma dessas parábolas está escrita abaixo. Se a abscissa do vértice V2 é 35 metros, qual é a distância do ponto 0 até o ponto B? Para isso aqui, nós vamos utilizar as coordenadas do vértice. Nós temos duas fórmulas aqui, a fórmula para x do vértice, que é menos delta sobre 4a, essa aqui é o y do vértice, perdão, e a fórmula do x do vértice, que é menos b sobre 2a. Como a gente está vendo aqui no nosso desenho, nós temos o x do vértice aqui, tá vendo? Então, nós vamos calcular ele. Nós vamos usar essa fórmula aqui, menos b igual a 2a. Por quê? O vértice da parábola, ele é o ponto médio, é a metade certinha, né? Então, eu descobrindo aqui esse ponto médio, eu vou descobrir qual é a distância de 0 até a metade, desse 0 aqui, dessa metade até o A, como eu já sei aqui, ó, que aqui está falando que é 35, então aqui eu sei que a distância entre A e B aqui é de 10, 5 para cá e 5 para cá, né? Então a gente até dá para ter uma noção aqui, mas vamos usar a fórmula para descobrir esse valor aí. Já dá para ter uma noção de quem é, mas vamos jogar no x do vértice. Então a gente vai fazer aqui que o x do vértice vai ser igual a menos b, então vai ser menos 2 quintos, menos, dividido por 2a. Vai ser, no caso, 2 vezes menos 1,75. Então, aqui a gente vai ter menos 2 quintos. Ai, desculpa, errei aqui. Agora, mais organizadinho, a gente vai ter menos 2 quintos dividido por menos 2,75. Aqui vai ficar tudo positivo, né? Menos dividido por menos dá mais. E para a gente dividir duas frações, a gente multiplica a primeira, e eu já vou colocar tudo positivo, que a gente já viu que dá positivo, pelo inverso da segunda. Então, a gente vai ter 2 quintos vezes 75 meios. Aqui eu vou simplificar, olha, o 2 eu já cancelo com o 2, né, que vai dar 1. E eu vou simplificar o 75 também. Então, esse 75 aqui dividido pelo 5 dá 15. Fica 15 sobre 1, que é a mesma coisa que 15, né? Então, esse ponto médio aqui, ó, é 15. Opa! Então, a gente tem aqui que de 0 até esse ponto médio, esse V1, é 15. Então, de 0 até A tem 30. E de A até B tem 10. Somando isso aqui, nós vamos ter 40, né? A distância de 0 até B, esse segmento aqui, vai ter 40 metros. Questão número 3. Observe ao lado o gráfico de uma função quadrática e responda as questões a seguir. Primeiro, quais são os zeros ou raízes da função? Como a gente já vem estudando, as raízes, elas são justamente os pontos em que o gráfico intercepta o eixo do x. Então, aqui a gente percebe que ele vai interceptar o x nos pontos 0 e 0, bem na origem, e também no ponto 6 e 0. Então, as raízes aí dessa função quadrática são 0 e 6. Quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre o gráfico e o eixo do x? Então, são as coordenadas 0 e 0, a da origem, e 6 e 0, aqui no eixo da abscissa, né? No eixo do x. Quais são as coordenadas do vértice da parábola? Então, o vértice está bem aqui, ó. Está bem no meio aqui, então ele vem no ponto 3
para x e 9 para y. Então, é a coordenada 3 e 9. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico e a função no eixo y? Então, tá aqui, olha, a interseção tá na origem, então tá no 0, 0, né? Como a concavidade da parábola é aberta para baixo, então o coeficiente é menor que 0. Quando a parábola está nessa posição aqui, o A é negativo. Nesse caso, o vértice da parábola tem ponto de máximo. Esse é o maior ponto que ele pode chegar. Aí pergunta quais são os coeficientes A, B e C da função. O coeficiente C, a gente já vai saber que é 0. O coeficiente C é o ponto que intercepta o eixo Y. Mas vamos descobrir a lei de formação dela para descobrir os outros coeficientes. Aqui nós temos a equação reduzida aqui da equação do segundo grau. Então, eu posso dizer que uma equação do segundo grau ela pode ser composta aqui dessa forma, com o x menos a raiz 1, né, o x0, a primeira raiz, que multiplica o x menos a segunda raiz, que a gente chamou de x1. Nós temos as raízes dessa equação, que são 0 e 6. Então, eu vou substituir isso aqui. Eu vou ter x menos 0, que multiplica x menos 6. Vou multiplicar cruzado, olha, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 6, menos 6x, e aqui vai zerar tudo. Então, 0 vezes x, 0, 0 vezes 6, 0. Não vou colocar nada aqui. E isso aqui vai ser multiplicado por menos 1, porque a gente já viu que a concavidade da parábola é voltada para baixo. Essa função aqui seria uma parábola dessa forma aqui. Nós já vimos que a parábola é assim. Então, multiplicando aqui por menos 1, nós temos que a função aí em questão é menos x ao quadrado mais 6x igual a 0. Então, voltando lá nas nossas opções, então a gente tem aqui que os coeficientes vão ser menos 1 e 6, e o 0, né? O c igual a 0, então a igual a menos 1, b igual a 6, c igual a 0, e a lei de formação está aí, é a f de x igual a menos x ao quadrado mais 6. Vamos seguir em frente. Questão número 4. Um golfinho realiza um salto cuja trajetória é uma parábola, como a que está representada no gráfico ao lado. Pede para responder as questões que seguem. Quer saber a altura em metros atingida pelo golfinho no ponto máximo do salto. Então, a gente tem aqui, olha, o nosso eixo, ele mostra aqui no eixo do Y a altura em metros que ele chega e aqui quantos segundos que ele demora para chegar em cada posição dessa. Então, a altura máxima que ele atinge está aqui no ponto de máximo da parábola. É igual a 4 metros. E em que tempo que ele atinge? Com quantos segundos ele atinge? A gente vê aqui, olha, são as coordenadas do vértice dessa parábola, né? Ele atinge essa altura em 2 segundos. Então, questão muito facinha, muito tranquila. Eu acho que é a última questão aí da nossa semana 2. Então, nosso vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Continuem estudando, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no canal e em breve a gente tem a resolução da semana 3. Bons estudos e até lá!